Muito bem, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Varejo em Foco, o nosso videocast realizado e produzido aqui pela CDL de Rondonópolis, tá? Obrigado pela sua audiência, você que nos assiste aí pela TV Cidade Record, muito obrigado também a todo mundo que está nos assistindo nesse momento pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Para você que está aqui no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo para engajar o programa na plataforma, para que o YouTube entenda a relevância do que a gente se propõe a fazer aqui e espalhe esse programa também para outros usuários, consumidores aqui do YouTube, tá certo? Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito especial, técnico, mas não somente técnico, falando um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E esse programa, ele vai ser muito importante, muito didático, eu tenho certeza disso, especialmente para o empresariado, para o varejista, para quem está nos assistindo nesse momento. A lei não é antiga, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo recente, ali 2022, meados, já caminhando para o final. E desde então as empresas, os empresários, os contadores, advogados, enfim, muita gente tem se adaptado, ou ao menos tem que se adaptar ao que diz a lei. Então, para quem ainda está aí e não se adaptou ou não sabe do que a gente está falando, hoje nós vamos fazer um programa bem didático, bem especial com as nossas convidadas aqui. Eu recebo a doutora, advogada Patrícia Mardini, que conversa com a gente do escritório Resende Advogados, e também a Solange Hellenstein, que é sócio-proprietária da Taipa Material de Construção, empresa rondonopolitana, já completando 40 anos, inclusive. Agora, em outubro de 2024, eu estava aqui fazendo a apresentação. Doutora, eu vi que você deu uma levantadinha na mão. Isso. Falei alguma coisa errada na abertura? Fica à vontade. Tá, eu queria dizer que essa lei ela veio desde 2018, né? 2018, eu falei 22. Isso, 2022 é que agora a partir dessa data que começaram as empresas mesmo a fazer a adequação das empresas. Perfeito. Eu me lembro que a gente me veio 2022 na cabeça, porque em 22 a gente chegou a gravar um programa sobre isso. Não me lembro se com a doutora, mas a gente chegou a gravar um programa. Então a lei é de 2018, é mais antiga ainda. E aí de 2022 para cá que a gente vem por esse processo então de implantação, de adaptação, de adequação. E bom, tem muita gente que ainda não se adaptou e não se adequou, doutora. Eu vou fazer essa pergunta e já pedindo para que você explique para quem está assistindo resumidamente o que é a LGPD. Bem-vindo ao Varejo, viu? Obrigada. Essa lei ela veio para adequar, né, a proteção dos dados da pessoa física. Então, é uma lei que protege os dados da pessoa física. Ela igual eu falei, é de 2018. A partir de 2022, né, que as empresas começaram realmente a fazer essa adequação das empresas. E ela veio realmente para proteger esses dados do consumidor, né, da pessoa física. Muito bom. Solange, deixa eu trazer você para a conversa. Porque a gente estava aqui nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, falando justamente como foi lá na Taipa esse processo de adaptação, de implantação, e a gente comentou o seguinte: houve uma estranheza lá no começo, mas nada demais, quer dizer, o processo foi se naturalizando e hoje meio que automatizado, meio que está tudo bem. Sim, né? Foi tranquilo. Quando a Patrícia e o Grupo Resende chegou para nós, falando sobre a Lei de Proteção de Dados do Consumidor, a gente assusta, né? Meu Deus, tem que mudar muita coisa, mas não é assim. A palavra lei dá uma assustada, não dá? Tipo assim, como se a gente sempre andou, né, dentro da lei, fazendo tudo corretamente, por que não, né? E aí a empresa, o Grupo Resende, fez um diagnóstico, deram treinamentos para nós, coisa simples, mas foi bem tranquilo, e foram nos indicando o que teriam que mudar. São mudanças sutis, mas que são necessárias. E aí a gente foi se adequando, e hoje está tudo corretamente. Ao passo de que se tornou uma coisa automática. Hoje, sim, enfim, sim. Faz parte do dia a dia. Já eliminamos o que não precisa. Pois é. E aí entra um ponto que a gente vai tocar muito ao longo desse programa, que é justamente eliminar aquilo que não precisa, otimizar e enfim, aprimorar processos. Inclusive tem uma coisa que daqui a pouco nós vamos comentar, que a Solange estava me confidenciando,
que até nas informações que se coloca num currículo de candidatos que pleiteiam uma vaga dentro da empresa, até isso mudou. Até nisso a LGPD impactou. Então, é importante que se fique ligado. Antes da gente entrar nesses detalhes, nessas especificações, doutora, pegando um gancho no que a Solange disse, o escritório Resende presta essa consultoria, é isso? Sim, a gente, desde 2018, né, eu com a especialização que eu fiz nessa área de proteção de dados, a gente viu a necessidade dos clientes fazer essa adequação, estar de acordo com a lei, e a Taipa, como já é um cliente antigo nosso, né, a gente ofereceu para eles, e eles de cara já aceitaram fazer essa adequação na empresa deles. Quanto antes melhor, Quanto né? antes melhor. Sim, é isso. Você falou dessa sua especialização, eu anotei aqui no meu roteiro, a doutora tem uma certificação internacional na área de proteção de dados. Fala um pouquinho para mim, de que certificação é essa, doutora? É uma especialização, ela chama EXIM, né? É uma especialização holandesa. Então, eu tive que fazer umas provas internacionais e aí eu fiquei certificada para fazer adequação dentro das empresas, entender como que é esse organismo, essa parte estrutural de proteção de dados. Isso lá atrás? Isso lá atrás. Lá no início dessa conversa toda. Além de fazer especializações também na área, pós-graduação. Muito bom. Esse trabalho continua, essa consultoria? Vocês ainda estão fazendo lá? Sim, a gente presta toda essa assessoria para as empresas, né, desde essa época até hoje, e cada vez mais aperfeiçoando nessa área. Muito bom, é isso. Ô Solange, a gente estava também conversando fora do ar, e agora na sua primeira resposta você puxou um ponto bacana. A palavra lei realmente assusta. A gente tem a realidade de empresas, isso aqui onde a gente grava o programa, Rondonópolis, tá, gente? Mas não só, isso é uma realidade nacional, de empresas que funcionam há muito tempo e tem o seu jeito de funcionar, o seu jeito de operar, e que tem dado certo e que dá certo. E aí, de repente, vem a palavra lei, que agora a lei mudou, ou seja, você automaticamente passa a ser um fora da lei, e isso de fato assustou e ainda assusta muita gente. Tem gente que já ouviu falar da LGPD, por exemplo, mas vira o rosto, torce o nariz e prefere deixar ali, sabe, escanteado. E a nossa ideia é justamente o contrário, não deixar escanteado, procure se adequar e resolver. Sim, né? Até para a segurança, né, dos nossos clientes, dos nossos funcionários, porque a lei LGPD não é só para cliente, ela é para funcionário, ele é para qualquer pessoa que entra dentro da empresa. Uma imagem que está sendo passada, tanto de um funcionário como de um cliente, tudo está dentro da lei LGPD. Então, você tem que se adequar. E lei, porque lei tem que ser para todos, Exato. Entendeu? Então, a gente sempre andou corretamente, por que não? E foi super tranquilo, e está sendo tranquilo. Exato. E eu até estava comentando também que quando eu acompanhava, né, quando a gente acompanha a LGPD, eu imaginava que eram dados, banco de dados referente aos cadastros dos clientes, Também. as informações. Isso também é contemplado, mas o leque é muito maior, a ponto Fornecedor também. dados dos fornecedores, dos funcionários, até os currículos de quem vai entregar. Sim. Tudo isso mudou, quer dizer, os dados estão protegidos, tá, gente? Inclusive as mensagens por WhatsApp. Você tem de troca Sim. entre funcionários, entre cargos. Entre funcionários, entre cargos, com clientes. Com cliente. Tudo. Que coisa, de fato é uma mudança... É uma cultura, né? Profunda, não é só uma adaptação à lei, é uma mudança cultural. Naquilo que a gente estava falando, as pessoas fazem há tanto tempo e há tantos anos de um certo modo, e aí, agora a legislação mudou, agora tem que rever um pouquinho disso. É para entender, mais ou menos, quando você vai numa empresa, por que esses dados são solicitados, né? Qual a finalidade desse dado? Se realmente justifica coletar esse dado, né, da pessoa. E aí vamos exemplificar um pouquinho. Dados protegidos. A gente logo pensa no RG e CPF, isso também. Mas não só, outros dados também. Endereço, telefone. Tudo isso, né? É muito mais profundo. Uma imagem de uma câmera que coleta da pessoa que está entrando na empresa. Então é bem mais vasto. Isso agora fica, para eu entender, fica sob responsabilidade das empresas
guardar essa, seja uma imagem, ou seja um telefone, um endereço, e ela se torna responsável por aquilo. Se aquilo Sim. sair das quatro paredes ali, ou do banco de dados da empresa, a empresa é quem se responsabiliza por isso. Se eu faço um rascunho de um valor de um chuveiro para um cliente. E é uma nota cancelada, uma nota de um rascunho. Algo normal. O cara algo do leva dia a dia. embora, ele pega lá o valor do chuveiro, ele vira nome, telefone, CPF, RG de uma outra pessoa. E ele faz um cadastro em qualquer lugar, faz uma compra, alguma coisa. Se a empresa ou aquele cliente provar que aquele dado saiu da sua empresa, você é penalizado por isso. E a multa não é barata. É isso, ser responsável. Por isso que é importante fazer o treinamento dos funcionários também, para eles entenderem essa proteção que pode estender para eles também essa responsabilidade, entendeu? Porque pegando esse exemplo que a Solange deu, foi maravilhoso. Quer dizer, você escreve ali atrás de uma nota, que é algo absolutamente normal. Sim. Todo dia você vê isso acontecer. E aí essa nota vai, às vezes, não foi nem a Solange, por exemplo, mas um funcionário que está ali dentro, que passou para o outro, que aí passou para o cliente perdeu na rua, enfim, já foi. Deixa eu dar um exemplo. Uns dias atrás eu estava andando na rua, tinha um currículo jogado na frente de uma empresa. Imagina, com todos os dados daquela... Com todos os dados Todos expostos. os dados. Se essa pessoa que está naquele currículo, de certa forma, for penalizada ou se sentir penalizada, e comprovar que aquele currículo foi perdido pela empresa X... Sim, deixei lá na empresa X, né, esse currículo. Sim, deixei ali para conseguir um emprego, meu currículo foi parar no meio da rua. Foi vazado. Uau. Ela pode ser penalizada. É isso, Sim. ó. Esse foi só o primeiro bloco para vocês entenderem a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei necessária, que vem de fato para proteger os dados das pessoas como um todo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre vazamentos e tudo. O risco da utilização dessas informações, não é à toa que a lei existe, enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui na bancada. A gente fez um apanhado na primeira parte do programa sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e falou um pouquinho já da importância dela na mudança de processos, mudança para melhor, tá, gente? De processos internos dentro da empresa e pegando muito o exemplo da Solange, que foi quem aplicou lá atrás a adequação dentro do seu negócio e hoje algo absolutamente natural no fazer do dia a dia, inclusive aprimorando aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, Solange, a coisa do descartar dados que não necessariamente são fundamentais, quer dizer, desnecessários. A gente citou aqui currículo, por exemplo, e aí já fica o toque para quem está assistindo, se é que ainda faz isso, por favor, pare. Mas a pessoa na ânsia de fazer um currículo, e aí eu colocava tudo, documentos pessoais mesmo num currículo. A doutora Patrícia deu um exemplo de um currículo que foi parar no meio da rua. Olha o perigo disso. Vamos deixar claro no segundo bloco, não precisa fazer isso, né? E teve empresas já que foram multadas por usar o currículo como rascunho até. Pega a folha do papel e usa para qualquer outra coisa no dia a dia. Leva anotar tô no telefone com alguém, não tem onde anotar no papel, pega um currículo ali, às vezes sem saber. E tem decisões já multando empresas nesse sentido já. Olha só. Coisa assim que passa. Coisa que passa. Não tô aqui julgando ninguém que tenha feito isso sem querer. Você tá no telefone, precisa de um papel, uma caneta, o primeiro papel que você pega, você anota. Porque não vê a maldade, né? Agora não vê a maldade. Mas isso na mão de quem vê maldade é um problema, né? É perigosíssimo, né? Para os criminosos isso pode ser uma possibilidade, né? Um prato cheio. Ô, Solange, como é que vocês tratam hoje essa questão dos currículos que chegam hoje para a Taipa? Os currículos, tem muita gente que leva físico mesmo e vai por e-mail também. Ainda aquele da pastinha, do papel? Tem bastante. Acho que imprime um monte e sai... né? Distribuindo. Normal. Tem esse e tem por e-mail também. E assim que a gente recebe, a gente já avisa a pessoa que se não for chamado, se não for convocado dentro de tantos dias, esse currículo será eliminado, tanto físico como pela internet. Perfeito. Essa é uma... Eu ia falar que era uma precaução, mas não é nem uma precaução, isso é o cumprimento do que diz a lei, naquilo que a gente falou no final do primeiro bloco.
ser responsável pelo... Sim. Você vai contratar ou não a pessoa é uma outra história, mas você se torna responsável por isso. Vocês estão fazendo A gente não parte de acumula vocês. nada de currículo para próximo, para alguma coisa assim. Muito E bom. Solange, até os seus colaboradores foram treinados para não pegar currículos, né? Sim. Uhum. Como foi isso? Explica. O funcionário não pegar? É que É assim, deixa eu explicar. Por Porque favor. ele vai pegar uma responsabilidade para ele. Então, foi criado, sim, um canal de comunicação para ser enviados os currículos para esse canal, entendeu? Perfeito. Se Pra- eu tô lá no meu dia a dia, Aham. trabalho na Taipa, alguém chega, me aborda na porta ali, eu tô ali no meu afazer, ou ele é quer me dar um encaminhado ao currículo DP, ou é encaminhado ao DP, ou não. para padronizar e para Isso. Sim. organizar. Ou ele é orientado pelo e-mail. Não, perfeito. Porque, e tá vendo, é uma mudança simples de comportamento dentro de uma empresa, mas que faz toda a diferença. Porque, vamos voltando aqui para o campo do exemplo. Esse funcionário, no caso eu, tô ali com um monte de coisa na cabeça, resolvendo, fazendo o dia, atendendo pedido, pensando em nota, pensando nisso, naquilo. A pessoa chega, eu pego, coloco aqui no cantinho para fazer uma coisa, daqui a pouco eu pego. Esse daqui a pouco eu esqueço. E esse currículo já não está mais ali. Quer dizer, eu não sei para onde foi o dado dessa pessoa. E não é só na questão física também, é eletrônico também. Às vezes a gente manda pelo WhatsApp, né? E a gente manda essa mensagem para outras pessoas sem querer, e esse dado vai indo, que a gente não toma mais Você não uma sabe mais pra proporção. onde foi. Aham, pra onde foi. Então, ó, pegando aqui já o exemplo, como dica para você que está aí assistindo, se você faz isso dentro da sua empresa, ou se você tem vaga aberta, está aceitando currículo, já comece por aí. Já separe alguém da empresa, ou um setor, ou um canal de comunicação dedicado a isso, porque isso vai te fazer ser mais organizado com esses dados, vai te fazer ser mais responsável com esses dados, inclusive escapa de qualquer penalidade, qualquer porventura punição, porque como a gente disse agora, esses dados para nós, que somos pessoas normais, pessoas comuns, esses dados para nós tudo bem, mas para quem tem a intenção de fazer uma maldade, isso é prato cheio. Isso é prato cheio. Não à toa a gente vê casos de grandes vazamentos de dados, de bancos de dados. A gente teve recente agora um do grande birô de crédito que vazou o dado de milhões de brasileiros, e isso... Fizemos um programa aqui com o delegado de polícia, isso na mão da central de golpe, né? Tal da central de golpe, quer dizer... Eles vendem dados, né? Vendem dados. Vendem. Isso vale dinheiro nesse Isso. mercado paralelo. E é uma das questões da LGPD ter sido criada, pela essa venda maciça, né, dos dados da pessoa. Então, fazendo o marketing, usando esses dados para coisas sem autorização da pessoa. Perfeito. E aí me vem um outro ponto aqui. Nós estamos muito focando em empresa, mas um outro dado que aconteceu, um outro vazamento de dados, melhor dizendo, que aconteceu, foi dentro do órgão público. Dados de pensionistas, de aposentados do INSS. Então, quer dizer, órgãos públicos mais do que nunca tem que dar exemplo. Sim, e essa lei, justamente, ela não é só para as empresas privadas, mas para os órgãos públicos também. Então, eles também precisam se adequar e dar o exemplo para toda a população, né? É isso. Ô Solange, vamos voltar a falar um pouquinho do dia a dia de vocês. Tomar esses cuidados, tomar essas medidas, como a gente disse lá no início, quer dizer, já é algo natural, não deixa passar nada. Alguma coisa acaba passando, porque assim, a gente tem contratação nova todo dia. Entra e sai, sim, normal. Mas aí quando a gente já vê, já orienta, já fala, estamos precisando de mais um treinamento lá, porque... Porque a LGPD, ela é reciclável, né? Então, você sempre tem que estar tendo um treinamento, a lei atualizando. já passou por mudança, de 18 para cá já passou por... Apesar da gente ter bastante funcionários antigos, tem bastante novos também. Vem cá, vocês fizeram um investimento em tecnologia? Sim, fizemos, não foi muito alto, pessoal porque da a gente TI, já tinha um TI, e esse TI, ele tem que estar apto para mexer com isso também. Ele tem que saber, ele não pode, não é um TI normal. Então o nosso TI fez alguns cursos, ele já estava preocupado com isso, fez alguns cursos e está fazendo tudo certo, tudo correto. Importante. O investimento de PO, que eu falei para você também, porque a gente tem um custo mensal. Muito bom.
tem um custo primeiro para fazer toda a varredura, todo o diagnóstico, e depois é mensal. Muito bom. A Solange deu a sigla, o DPO, e nós aqui, a gente não sabia quem era este profissional, e aí nos coube até uma explicação aqui, é quem se encarrega de fiscalizar esse processo. Né? Justamente, foi o que você falou, quando a LGPD, né, a gente acostuma com aquele processo, justamente esse profissional ele vai verificar se os processos estão sendo feitos da forma correta, se às vezes a pessoa, o funcionário esqueceu como que era para ser feito, entendeu? Vai lembrando ele. E às vezes vale até uma advertência, né, da pessoa. Então é isso aí, essa fiscalização, vai olhar. Na Taipa vocês fizeram isso? Essa pessoa Sim. ainda existe lá Sim. ou foi momentâneo? Ainda tá ele lá? não está fisicamente. Presta o serviço. Presta É serviço. um terceirizado. Ele é um terceirizado. Periodicamente. Sim. E ele não é só para ajudar dentro da empresa. Por exemplo, se tiver uma fiscalização de fora, ele é a pessoa, o contato que vai conversar com essa fiscalização, entendeu? Ele vai responder. Olha só, enfim, ainda mais no campo das dicas, para você que está assistindo, às vezes com pouco investimento, perto do retorno que você vai ter, você consegue ter dentro da sua empresa, se não fixo dentro da empresa, alguém que consiga prestar esse serviço, pelo menos, para aperfeiçoar na parte da TI. A TI é muito mais do que o cara que conserta o computador quando o computador dá um pau. TI é muito mais do que isso. E agora esse profissional também, o DPO, que é quem vai fiscalizar, e acho importante quando você tem alguém que fiscalize com a cabeça de alguém de fora. Sim. Porque quem olha de fora vê coisa que a gente não vê. Sim. A verdade é essa. E assim, o principal é a segurança dos nossos clientes, a segurança dos nossos funcionários, de quem está dentro da empresa. É isso. Para o próprio colaborador de vocês, hoje ele se sente mais seguro. Sim. Né? Você sabe que é uma coisa que acredito que tenha melhorado por conta, inclusive, da LGPD, mas números que ligam para a gente ou pessoas que às vezes têm acesso a informações nossas que a gente simplesmente não imagina como. É que se perdeu o controle, né? Como é que essa pessoa sabe? Como é que essa empresa sabe? Esse órgão sabe? E, enfim, muita coisa a gente mesmo acaba colocando na internet e tal, mas tem coisa que você fala. É bacana você ter falado isso. Às vezes a gente mesmo expõe os dados da gente. Às vezes no próprio, às vezes no Facebook, no Instagram. Você vai fazer um cadastro numa rede social, você coloca ali uma série de coisas. Lá vem o nome da mãe, do pai, do avô. E às vezes você não sabe por que a sua mãe recebeu um telefonema, às vezes de um golpista, porque ele lá ele pegou os dados que estavam lá nessa rede social e aplica um golpe. Entendeu? Isso é um perigo. Isso me remete aqui, antes da gente sair para o segundo intervalo. Quero convidar você para assistir. Vem aqui no canal no YouTube mesmo. Você vai ver um dos programas que a gente gravou com um delegado da Polícia Civil falando sobre golpes digitais. Ele falando da verdadeira central de golpes. Uma agora foi descoberta e derrubada na capital do estado, onde pessoas extremamente especializadas em cometer esse tipo de crime, em centrais mesmo de atendimento, todas com dados de pessoas, já sabia o nome da vítima, o nome do filho da vítima, já sabia tudo para conseguir aplicar um golpe. Então a gente não imagina até onde possa chegar a maldade e a organização desses criminosos. E, enfim, a coisa é muito profunda. Assiste esse programa aqui também, depois que a gente terminar o nosso papo aqui, você vai entender mais a importância de ter os nossos dados sempre muito bem protegidos. De 2022 para cá, toda e qualquer empresa, independente do tamanho, do porte e do ramo, está suscetível a uma fiscalização. E aí o negócio pega. Na verdade, a partir da vigência da lei, né, essa empresa já está obrigada à adequação da LGPD. Então, ela tem essa fiscalização, pode ocorrer a qualquer momento, a fiscalização, ou até mesmo a denúncia de um consumidor, né? O consumidor pode ir lá e mencionar que a empresa não está adequada à LGPD. Isso é muito importante, porque quando a gente coloca assim, você tem até o dia tal e se não fizer vai ter que pagar tanto. Aí você vê um monte de gente preocupada, de fato, correndo para fazer. Nesse caso aqui, não. Você, inclusive, está assistindo e não quer dar bola para isso, você pode, inclusive, não dar bola para isso. Mas se a fiscalização bater por uma denúncia, por qualquer outro motivo, você está no erro. É isso.
E a gente não tem conhecimento muito aqui na nossa cidade, mas se a gente acessar o site Tribunal de Justiça, a gente vai ver milhares de empresas que estão sendo autuadas, né? Uhum. E com processos por falta da adequação da LGPD. Quem é que faz essa fiscalização e esta autuação dentro dos municípios? É a Autoridade de Proteção de Dados, a ANPD. Né? Nós temos isso aqui? Essa autoridade ela pode outorgar para outros órgãos de fiscalização, como o PROCON perfeito. mesmo. O PROCON pode fiscalizar as empresas, o Ministério do Trabalho pode fiscalizar as empresas. Então, outros órgãos, não só essa empresa que pode fazer essa fiscalização. A gente chegou a comentar um pouquinho que está sujeito à fiscalização, né? Uhum. Mas a gente não aprofundou muito nas penalidades. Quais são essas penalidades para quem receber a fiscalização na porta e não faz ideia do que é LGPD? É bem bacana essa pergunta. São inúmeras penalidades. Vai desde uma advertência, de uma penalidade de uma multa de 2%, podendo chegar a 50 milhões por infração. 2% do faturamento da empresa, a 50 milhões de reais. Por infração. Depende do que vazou? Da proporção, Da né? proporção. Do dano que causou, né? Aquele titular de dados. Bloqueio do banco de dados. Quem funciona hoje sem um banco de dados, né? Tá perdido. Publicização dessa infração nas redes sociais. Isso pode acabar com uma empresa. A imagem. A Aí imagem entra da naquilo que a gente empresa. estava falando de passar essa credibilidade. Quer dizer, você tem que ir numa rede social e reconhecer. Nós, empresa tal, erramos e perdemos os seus dados. Suspensão da atividade voltada para essa coleta de dados, entendeu? Então, tem inúmeras penalidades que podem ser aplicadas. É isso, e se não ficou claro para quem está assistindo, não pense que isso é brincadeira, não. A doutora falou aqui muito bem, dar publicidade a isso, reconhecer um erro desses, isso pode custar o teu negócio, pode colocar em xeque a tua credibilidade, a tua imagem na praça, falar, aquela empresa tal, cidade pequena como a nossa aqui, pequena naquelas, né, entre aspas, todo mundo se conhece, a verdade é essa, isso é um estrago danado. Isso então, eu falei. Não deixa isso acontecer. Isso eu falei da questão administrativa, né? Das penalidades administrativas. Tem as judiciais ainda. E ainda tem mais essas. Tem as judiciais também. Se causar algum dano, também cabe indenização também. No caso, a gente citou agora há pouco no programa, no caso de um currículo que foi achado no meio da rua. Essa pessoa comprova que esse currículo estava na empresa tal, onde ela entregou pedindo um emprego, Sim. e foi essa empresa que perdeu. Danos morais, é isso? Danos materiais, morais, o que ficar comprovado. Ela pode ter ficar comprovado. É isso, não brinca não, viu, gente? Leva isso a sério. E voltando aqui o exemplo para trazer a Solange para a conversa, faça como a Taipa tem feito. Que inclusive isso hoje é usado inclusive como um case. A gente gosta muito da coisa do case de sucesso, né? A gente trabalha com comunicação, com marketing. A gente gosta muito dessa coisa de case. Case nada mais é do que exemplos, do que casos mesmo. Nós né, temos quase 90 funcionários e há 40 anos de empresa, em outubro vai fazer 40, a gente não tem nenhuma causa na justiça de funcionário. Nós temos um funcionário lá que tem 38 anos de empresa que continua com a gente. Vocês vão fazer 40 e tem um funcionário que está há 38. 38 anos. Desde a época que era aqui na Marechal Rondon, eu não sei se é do seu tempo, que esse funcionário está com a gente. Não é. Eu cheguei aqui em 2013, já não era mais. 38 anos o funcionário. Temos de 35, de 15, de 18. Que legal, né? 26. Eu tava dizendo que a gente, em épocas comemorativas, a gente geralmente faz um programa contando a história de empresas 30 a mais, ou seja, com longa história. A Taipa certamente esqueceram de nós, não, imagina, a Taipa vai entrar nesse hall aí. A gente fez com 2 empresas, 3 empresas aqui da cidade, familiares. A Taipa certamente vai estar convidada para esse próximo programa, porque, poxa, 40 anos. Que dia de outubro? 23, eu acho. Dia 23 de outubro. 40 anos. Inclusive, nós estamos com um sorteio de prêmios. Lá pro final do ano vamos sortear 2 motos, TV, celular, um monte de coisa. Conte com a gente, conte com o Varejo em Foco pra gente dar essa publicidade, tá? Tanto na TV quanto nos nossos canais aqui. E bom, gente, vamos caminhando aqui pro fechamento
da nossa conversa, agradecendo, Solange, obrigado, viu, você ter vindo e mais do que obrigado, parabéns. Parabéns pela empresa, pelos 40 anos, né, que a gente ainda vai conversar muito, certamente até lá, mas parabéns por esse compromisso com o processo e com a organização e entendendo que sempre que puder se aprimorar e melhorar, Sim. é isso, né? Sim. Mesmo há tantos anos fazendo certo, Sim. se dá para fazer mais certo, vai fazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falando da nossa empresa, da transparência, da qualidade e da importância da lei LGPD, né? É isso, é isso. Doutora, obrigado também por ter vindo e explicado para a gente, esclarecido alguns pontos, inclusive falando dessas penalidades e acho que deixando mais do que nunca registrado a importância do porquê existe essa lei. Essa lei não é à toa. Se mesmo com a lei acontece tanta coisa, imaginemos se não tivesse lei nenhuma, se fosse terra de ninguém. Então, é importante se aprimorar e se adequar. Obrigado, viu? Eu agradeço também pela oportunidade e por passar essas informações, né? Nosso intuito aqui é passar informações. É isso. E lembrando, para ficar aqui como resumo do programa, que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para fazer, tranquilo. Só ter alguém que saiba que vai. É uma assessoria tranquila, né, para ser feita. Basta a empresa estar aberta, né, para essa mudança. É isso aí. Uhum. Você que assistiu o nosso programa, o nosso bate-papo, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Se tá aqui no YouTube, eu vou pedir de novo, deixa o like nesse vídeo, tá? A gente tem acompanhado as visualizações, muita gente assiste, mas não deixa o like. Deixa o like, não custa nada, tá bom? Para quem nos assiste pela televisão, semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau.